Queremos, em nossa reflexão, continuar a olhar para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que eu passei o texto bíblico errado para o Nedimar, e aí ele colocou, acho que, isto aqui mesmo, ele está aqui errado, né? Na verdade, o texto bíblico não é este, ele é do começo do capítulo 4 Então, não é capítulo 4, verso 23. Esse texto bíblico é outro. Mas nós fizemos algumas considerações já nos domingos anteriores. No capítulo 2 de Atos, verso 41 a 47, nós já vimos algumas atitudes de uma igreja saudável e vitoriosa. Uma igreja que realmente cumpre o seu papel na sociedade, no meio onde ela está inserida. E vimos que essa igreja, lá em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, era uma igreja que primava pelo estudo profundo da palavra de Deus, era uma igreja que orava intensamente, que adorava a Deus, que tinha um compromisso com Deus. Vimos que ela tinha comunhão intensa entre os irmãos. Havia um forte sentimento de pertencimento, não era simplesmente assim, vai quem quer, mas eles se sentiam realmente como uma família na fé, né? Havia uma preocupação com o próximo, não era um desleixo, negligência, mas realmente um se preocupava com o outro profundamente para ajudá-los em suas lutas, em suas dificuldades. Havia uma disposição muito grande em ajudar as pessoas necessitadas. E a igreja também contava com a simpatia do povo, ou seja, a igreja era uma igreja relevante, uma igreja que fazia diferença na sociedade. A cidade olhava para aquela igreja e dizia, mas que povo, que igreja, isto sim que é igreja, né? E, enquanto isso, eles levavam avante a palavra de Deus e pessoas iam se convertendo. O verso 47 desse texto, desse capítulo 2 de Atos, diz que todos os dias pessoas iam sendo transformadas e entregando suas vidas a Cristo. Hoje nós queremos continuar um pouco, né? O capítulo 3, nós vamos fazer algumas considerações a partir do 3, mas no capítulo 4. No capítulo 3, nós temos a cura do mendigo aleijado de nascença. Então, um homem, há 40 anos, aleijado, desde que nasceu, estava sendo levado diariamente à porta do templo para lhe pedir esmolas. E quando Pedro e João entraram para adorar a Deus lá no templo, ele pediu esmola, pediu uma ajuda. E Pedro respondeu para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, levanta-te e caminhe. Então Pedro e João, entrando no templo, se depararam com aquele homem que queria apenas uma esmola. Mas recebeu muito mais do que isso. Recebeu a cura. E que foi feita, que aconteceu em nome de Jesus. No verso 9 e 10 nós lemos, quando o povo viu o homem andando e louvando a Deus, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Todo mundo ficou admirado com o que eles acabaram de presenciar. Então, aquela cura, aquele chamado sinal, um milagre, foi algo sobrenatural que impactou toda a sociedade. E a partir disto, veio então o que se desencadeou um processo no capítulo 4, que foi muito grande, né? Incrível, né? Nós vemos aqui, o poder está no nome de Jesus. Foi o que os apóstolos disseram, né?
O poder da cura dele estava no nome de Jesus. A salvação era mediante o arrependimento. Foi a pregação de Pedro então, porque eles foram chamados à frente para se explicar, e Pedro então tomou a palavra, como sempre, né, corajoso que era, e botou a boca para explicar o que ele tinha para dizer. E ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, se nós lermos o texto todo do capítulo 3, nós vamos ver que Pedro fez algumas colocações e disse: este Jesus que vocês crucificaram, que não queriam saber dele, queriam se ver livre dele, Deus o ressuscitou dos mortos, e é em nome dele que nós fizemos este milagre, em nome dele que este homem foi curado. Não há nenhum poder em nós, disse Pedro e João, o poder está no nome de Jesus. Então, quando Pedro e João e os apóstolos foram chamados para dar explicações, eles o fizeram com muita coragem. E aí se desencadeou um problema tremendo, desafios enormes para a igreja. E que estão agora sim no capítulo 4, então. E agora, se você tem a sua Bíblia consigo, pode abrir comigo, que nós vamos fazer várias considerações. Nós vamos tratar desse texto agora do capítulo 4, do verso 1 em diante, e você vai ver o que aconteceu. E procure, enquanto nós vamos ler o texto, entender quais eram os desafios. O que realmente aconteceu tudo ali naquele dia. Capítulo 4 de Atos, a partir do verso 1, então, diz o seguinte: então Pedro e João falavam ao povo, enquanto eles falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Verso 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia,
Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, mais de 40 anos estava aleijado, paralítico, e agora foi curado. A evidência, a prova, estava aí, à vista de todo mundo, né? Nós queremos fazer alguns destaques, e que eu coloquei aqui em vermelho, que nós queremos destacar de todo esse texto aqui do capítulo 4. Olhe bem, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, a mensagem do evangelho começou a incomodar. Aquilo que estava sendo pregado, que era que Jesus ressuscitou dos mortos, que era a mensagem de Deus para o povo, começou a incomodar as autoridades de tal forma que disseram: o que está acontecendo aqui? Temos que fazer alguma coisa para parar esse negócio. E aí o que fizeram? Colocaram eles na prisão até o dia seguinte. Prenderam eles, simplesmente levaram eles para a prisão. Mas muitos dos que tinham ouvido aquela mensagem creram em Jesus. E o número dos salvos chegou a quase 5.000 pessoas. Lembra que no dia do Pentecostes eram 3.000. E agora já eram 5.000. No dia seguinte, o que fizeram? Chamaram eles para fora, começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isto? Com que autoridade vocês estão fazendo isto? Alguém já perguntou para você alguma vez? Com que autoridade você está falando do jeito que você fala de Jesus? Alguém já se incomodou com aquilo que você estava fazendo para Jesus? Se nós formos fiéis a Deus, não tem como ficarmos na indiferença e também não tem como não provocarmos inquietações do jeito que aconteceu ali. No verso 9 diz Pedro dizendo: hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Não é uma contradição disso? Pedir para dar satisfação de um ato de bondade, já acontecia com você isso? Você fez uma coisa boa e alguém não gostou e pediu: por que você fez isso? Não podia ter feito isso. Bom, se a gente faz coisa ruim, tudo bem, né? Mas se fizer uma coisa boa, um homem há 40 anos sem poder caminhar, que foi curado, e agora vão pedir satisfação desse ato de bondade? Que incoerência! No verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Porque pensavam naquele tempo, do mesmo jeito que pensam hoje, que existem muitos caminhos para Deus, muitas maneiras diferentes de alguém ser salvo.
No entanto, os apóstolos deixaram muito claro que o único nome pelo qual podemos ser salvos é pelo nome de Jesus. Nada, absolutamente nada mais, e ninguém mais além dele pode nos salvar. Só Jesus. Verso 13 diz: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Muito profundo esse versículo, não é verdade? Coragem de Pedro e João. Sabiam que eram homens sem instrução. Mal apenas sabiam ler e escrever. Não terminaram nem o ensino fundamental. A conclusão deles, do povo, das autoridades, é que eles perceberam nitidamente que eles tinham estado com Jesus. Pois quem está com Jesus não sai de lá igual. Alguém já percebeu um dia que você tinha estado com Jesus? Alguém já percebeu uma vez que existe algo diferente em você que não tem explicação humana e que é só por Deus? Isso é profundo. Portanto, eles não eram pessoas que ficaram no anonimato. Não eram pessoas que não chamavam atenção. Chamavam a atenção de todo mundo, mas pelo lado bom, pelo lado positivo, pelo que faziam e pelo que falavam. Você tem chamado a atenção das pessoas com quem você convive? Ou em casa, ou no trabalho, na vizinhança? Dá para perceber que você é alguém profundamente comprometido com Jesus? Dá para perceber isso? No verso 16, eles perguntaram: que faremos com esses homens? Todos os habitantes de Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre tão claro, nítido, que não dá para negar. Você já fez algo fantástico e que não tinha como negar? Ou você é aquele tipo chove e não molha? Que não faz mal para ninguém, mas também bem que é bom, né? Pouca coisa sobra. Como é que é você? Sua vida com Deus tem feito diferença? Tem marcado a vida das pessoas? Verso 18 diz: novamente eles foram chamados, e aí ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Por quê? Porque havia uma religião estabelecida. E eles enfrentaram os religiosos poderosos daquela época. Incomodaram as autoridades. E aí eles não tinham outra opção. E aí simplesmente disseram: nós somos autoridades e estamos proibindo vocês de continuar falando em Jesus. Você já se deparou com uma situação onde as pessoas não gostaram que você falasse de Jesus e tentaram intimidá-lo? Muita gente já passou por isso.
do jeito que eles passaram ali em Jerusalém. Mas olha no verso 19 a resposta deles: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Vocês, afinal de contas, são autoridades religiosas, vocês conhecem Deus. Então, se vocês estão nos pedindo algo contra os ensinos de Deus, nós não temos opção a não ser desobedecer vocês. Porque nós não vamos nos colocar contra Deus. Deus acima de tudo e de todos, e não se discute mais. Não tem conversa. Deus é quem precisa ser obedecido a qualquer custo. Esta foi a mensagem dos cristãos daquele dia, naquela época, né? Não tem discussão. Isto não vai mudar. Por quê? Porque no verso 20 diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu tenho certeza que você já viu e ouviu muita coisa sobre Deus. Não é verdade? E você tem falado sobre isso? Você tem compartilhado isso com as pessoas que você ama? Ou você tem ficado com isso só para você? Pode não parecer, mas no fundo é egoísmo, não é verdade? Se eu tenho algo bom, algo que é bom para mim, por que não haveria de compartilhar isso com os meus amigos? Se eu, por exemplo, descobrir a cura para uma doença grave, seja câncer, seja problema de coração, seja Covid ou qualquer outro, se isso me salvou, não seria egoísmo da minha parte se eu não compartilho isso com meus amigos? Por isso disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque esta mensagem do Evangelho nos impactou de tal forma que não tem possibilidade mínima de ficarmos indiferentes diante desta mensagem. Eu temo que aqueles que não têm coragem para compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas, é porque eles mesmos nunca foram impactados. Será que o meu pensamento faz sentido? Os apóstolos disseram aqui: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas quem pode? Hoje tem muita gente que se diz cristão e que consegue muito bem não falar nada. E há aqueles que parece que são até agentes secretos de Jesus, né? Que ninguém descobre que eles são cristãos de fato. Porque parece que eles sempre estão andando de acordo com o vento ou as ondas. Eles nunca se posicionam, nunca, no bom sentido, compram uma briga, porque não têm coragem de enfrentar uma adversidade. E no verso 21, daí no finalmente diz a decisão das autoridades: depois de ameaçá-los outra vez, deixaram-lhes ir embora, porque não tinha outro jeito. Mas não perderam a oportunidade de novo dizer:
que não tinham como castigá-los, porque todo mundo estava vendo o que está por trás. Ameaçaram e, se não tem outro jeito, então vão para casa. Mas não falo mais desse Jesus, tá bom? E aí, ficou por isso mesmo. Eles não assumiram o compromisso, né? Porque não se calaram. O que nós podemos dizer, em suma, deste episódio, desta situação? Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo pregado com coragem, com ousadia. Eles não se intimidaram. Tiveram coragem para abrir a boca, para falar de Jesus, custe o que custar. Eles enfrentaram as adversidades, enfrentaram as ameaças e não pensaram duas vezes. Nós temos uma missão para cumprir e essa missão será cumprida a qualquer custo. E se formos presos, não tem problema. Porque daí eu vou falar de Jesus lá na prisão, porque lá também tem outras pessoas. E ao longo da história do cristianismo, muita gente já foi presa, perseguido por causa do Evangelho. E lá na prisão, não calaram a boca e muita gente se converteu lá na prisão. Não foi assim com Paulo já? O apóstolo Paulo foi preso em Roma. E aí no final, depois de um bom tempo que lá estava, o texto bíblico diz que não havia ninguém lá na prisão, em todo lugar lá, em volta dele, que não tinha ouvido falar de Jesus. Em segundo lugar, pessoas iam sendo salvas diariamente. Capítulo 2, verso 47, nós vimos que dia a dia o Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo. E aqui nós vemos que o número já chegou a quase 5.000 pessoas em pouquíssimo tempo. Porque eles falavam, eles viviam, eles testemunhavam, eles compartilhavam a sua fé. E pessoas iam se convertendo, iam sendo salvas porque estavam num projeto que era de Deus, não era humano. Em terceiro lugar, as autoridades se incomodavam com isso. Não é isso? As autoridades se incomodaram com isso. Eles não estiveram em paz porque isso estava começando a mexer com as estruturas religiosas, sociais e tudo mais. E aí se incomodaram e começaram a criar problema. Aí tentaram intimidar os cristãos de todas as formas possíveis. Porque eles queriam que esse negócio, esse evangelho, acabasse de uma vez. Eles não queriam que desse continuidade. É assim que age o diabo, né? Ele usa todo mundo, até a própria religião, os líderes da igreja até muitas vezes. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Jesus já falou isso, né? Ele não quer a salvação de ninguém. E quando ele vê coisas boas acontecendo, ele põe medo. Ele intimida mesmo. Em quinto lugar, o que nós vimos que os discípulos não se intimidaram com as ameaças. Pode ameaçar, nós temos uma convicção tão forte e somos inabaláveis simplesmente. Eles não se deixaram intimidar. E finalmente, os discípulos decidiram obedecer a Deus a qualquer custo. Deus já tinha falado, Jesus já tinha lhes dado essa missão e eles não deixaram de cumpri-la. Agora, será que essas coisas aconteceram por acaso?
Não, né? Aliás, aqui tem um resumo antes ainda. Então, o evangelho estava sendo pregado com coragem, pessoas iam sendo salvas diariamente, as autoridades se incomodaram com isso, tentaram intimidar os cristãos de todas as formas, os discípulos não se deixaram intimidar e finalmente decidiram obedecer a Deus a qualquer custo. Agora, por que eles fizeram isso? Por que eles agiram desta forma? Será que isso foi por acaso e qualquer um faria? Com certeza não. Muita gente ia pensar 2 ou 3 vezes se ia aceitar esse estilo de vida, não é verdade? Muita gente diz, não, eu não vou fazer tudo isso, não. Preferem ficar, como diz o ditado, em cima do muro, né? Complicado, né? Mas por que isso aconteceu realmente dessa forma? Por que eles conseguiram agir desse jeito? Em primeiro lugar, porque os discípulos tinham fortes convicções de fé. Quem tem uma forte convicção de fé é capaz de fazer o que humanamente ele jamais faria. Não há um ditado que diz que a fé move montanhas? Jesus não disse que se você tiver fé, você pode dizer um monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai? Quem tem forte convicção de fé, faz coisas sobrenaturais. E eles tinham fortes convicções de fé. Como anda a sua fé com Deus? Você tem convicções de fé? Ou você simplesmente vai conforme o vento vai? Você é parecido com Jesus? O mesmo ontem, hoje e sempre? Ou você muda toda hora? Tiago diz que aquele que não tem convicção de fé, que muda toda hora, é como a onda do mar. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E aí ele conclui dizendo, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos é de convicção. Convicção de fé, daquilo que nós cremos. Nós não devemos, por exemplo, estar aqui hoje à noite ou assistir esse culto só por conveniência. Só porque eu ouço algo novo, diferente, bonito, agradável. Algo que eu simpatizo. Eu não sou cristão apenas porque no Brasil todo mundo é cristão e afinal de contas todo mundo tem que ter uma religião e eu tenho a minha. Não. Isso não basta. É preciso convicção de fé. Você tem convicção de fé? Em segundo lugar, isso acontecia dessa forma porque os discípulos, mesmo sendo iletrados, todo mundo percebeu que eles tinham estado com Jesus. E quando você anda com Jesus, sua vida, seu estilo de vida vai mudar para impactar as pessoas. Não tem como esconder. Agora, ter uma religião, bom, aí não muda nada. Agora, viver com Jesus, andar com Jesus, e vida cristã tem a ver com relacionamento, não tem a ver com rituais. Vida cristã tem a ver com relacionamento com Jesus. Não com ter uma igreja, não por frequentar cultos e nem apenas por fazer orações, que muitas vezes podem ser só decoradas. Mas é ter um relacionamento com Jesus. Então eles eram sem instrução, como disse, não tinha nem o primário. Mas todo mundo via que eles estavam com Jesus. Por isso, eles foram impactados e puderam impactar outros. Em terceiro lugar,
os discípulos agiram no poder de Deus. O texto bíblico diz que eles estavam cheios do Espírito Santo e não era de sabedoria humana. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tinha eles na mão. Cheios do Espírito Santo, eles eram dirigidos pelo Espírito Santo do jeito que ele, o Espírito Santo, queria. Eles foram usados como instrumento de Deus para fazer o que tinha que ser feito. Não é porque eles eram inteligentes, porque eles estudaram, não é porque eles tinham um bom discurso. Não, eles faziam o que faziam no poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, não havia como negar que Deus estava por trás desse negócio. Isso era simplesmente algo sobrenatural e todo mundo via. Não tinha como esconder. Não tinha como esconder. Em quinto lugar, eles decidiram eles decidiram não deixar de falar do que eles tinham ouvido e visto. Tomaram a decisão de não perder oportunidades. Você já perdeu a oportunidade de falar de Jesus? Eu creio que todos nós já fizemos isso, né? Depois a gente se arrepende, né? Mas já é tarde, já foi. Eles tomaram uma decisão. Nós não vamos perder a oportunidade. Surgiu a oportunidade, nós vamos abrir a boca. E por isso as coisas aconteciam. E em último lugar, eles decidiram sair da zona de conforto e enfrentar as ameaças. A zona de conforto, né? Como a gente gosta dela, né? Como é mais cômodo, mais confortável ficar num lugar assim para não comprar briga com ninguém. Politicamente correto, né? Ninguém se incomoda com a gente. A gente agrada gregos e troianos, né? Não dá para fazer isso. Nós temos uma missão nesse mundo. Nós temos que cumpri-la. Nós temos um Senhor lá no céu que nos tem aqui na terra como seus representantes. E não podemos decepcioná-lo. Não podemos deixá-lo na mão, não podemos frustrá-lo. Será que Jesus já ficou uma vez triste com você? Ele disse, puxa vida, me deixou na mão mais uma vez. Eu contava com ele, mas não deu. Ele preferiu a zona de conforto, preferiu não se comprometer, optou pelo politicamente correto. E Jesus diz, puxa vida, né? Que pena. Se nós quisermos ser relevantes e, aos olhos do Senhor, vitoriosos, como igreja sermos vitoriosos, nós temos que seguir o exemplo desta igreja lá de Jerusalém. E ver o que eles fizeram, as atitudes deles, as decisões que eles tomaram, e tentar colocar em prática no nosso tempo, no século 21, aqui em Tapejara, onde estivermos, para não deixarmos Jesus triste, desapontado, mas realmente darmos alegria a Ele. Os versículos seguintes dão sequência e nós vamos continuar neles nos próximos domingos. Ver o que eles fizeram, como agiram para ser uma igreja vitoriosa. Eu disse antes que nós vamos ter assembleia no domingo. Sim, vamos ter assembleia. E vamos tomar decisões que vão mexer com a gente.
Será que Deus vai poder contar conosco? Será que nós estamos dispostos a encarar os desafios do nosso tempo? Nesse tempo da pandemia, do coronavírus, estamos dispostos a aprendermos lições para nós e ser instrumento de Deus na vida das pessoas ao nosso redor? Ou será que nós vamos optar pela zona de conforto, sem nos comprometermos, sem correr risco? E aí a gente prefere ficar em cima do muro. Que Deus nos ajude, né? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar então e depois nós vamos ter mais uma música para terminar o nosso culto. Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer, porque a igreja em Jerusalém, uma igreja tão vibrante, uma igreja vitoriosa, uma igreja ousada, cujos membros eram corajosos, dispostos a enfrentar todo tipo de desafio e que não se deixaram intimidar pelas ameaças, pelas crises, optaram em sair da zona de conforto e assumirem riscos para poderem cumprir a sua missão. Ó Senhor, reconhecemos que tantas vezes nós temos optado pelo caminho mais fácil. Tantas vezes nós temos optado pela zona de conforto, o que nos tem levado a sermos irrelevantes e permanecendo na indiferença. Tu não pudeste nos usar. Lamentamos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Mas ajude, Senhor, para que possamos aprender com esta igreja, com estes primeiros cristãos lá de Jerusalém, a realmente sermos fiéis discípulos do Senhor, comprometidos contigo, com tua obra, com teus princípios, teus valores, teus propósitos, e vivermos cada dia da nossa vida na certeza de que um dia vamos partir desse mundo e estaremos contigo no céu. Mas nós não queremos chegar lá de mãos vazias, não queremos deixar que nossos amigos, nossos parentes se percam, mas queremos que todos estejam um dia contigo no céu. Ó Senhor, use-nos como instrumento, faça essa obra em nosso coração primeiro, para podermos também fazer a tua obra na vida de outros. E cada dia da semana nós possamos vivenciar isto, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Os discípulos sabiam que o Senhor estava no controle. Eles podiam estar em paz. Nós possamos aprender a deixar Deus estar no controle para que possamos ficar em paz. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar,
Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana de graça, de bênção, onde possamos vivenciar esses princípios, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre essa igreja lá de Jerusalém, que possamos imitar os seus passos. Amém? Que tenha uma boa semana.